Eu fui convidado para uma reunião organizada por líderes de partidos de centro-esquerda. São partidos que compõem o governo, estiveram com o presidente Lula no primeiro ou no segundo turno e que tem uma história durante a resistência ao governo Bolsonaro de ter um fórum permanente dos presidentes de partidos, das fundações, dos líderes. Então fui chamado para um almoço, uma conversa de retomada desse fórum de debate, que é um fórum de debate muito importante na nossa avaliação, tanto no ambiente partidário, então a própria presidente do PT, presidente do PDT, PSB, PSOL, Rede, PV, estão organizando retomadas de diálogo desses partidos. Eu considero esse um espaço importante de debate, como também dos blocos recentemente formados, seja no Senado ou aqui na Câmara. Vim para poder conversar da importância da nossa centralidade no debate do novo marco fiscal. Será entregue hoje ao Congresso o texto final daquilo que já foi apresentado pelo ministro Haddad, das diretrizes do novo marco fiscal. Vamos trabalhar para a aprovação o mais rápido possível, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, prioridade absoluta nossa, juntamente com as votações das medidas provisórias. Nós tínhamos 12 medidas provisórias, queremos até o final de junho aprovar o conteúdo dessas 12 medidas provisórias, além de concluir a reformulação de medidas provisórias anteriores do governo Bolsonaro. Então tratamos disso com esses líderes, temos tratado inclusive no diálogo na Câmara com o conjunto dos blocos. Vejo como algo positivo o surgimento desses blocos na Câmara dos Deputados, porque de um lado eles são liderados por parlamentares que compõem o governo, que defendem o governo e ao mesmo tempo, na minha opinião, ampliaram o diálogo com partidos que se declaram de oposição, mas que nós estamos tendo um bom diálogo com os parlamentares no sentido de buscar aprovar os projetos prioritários do governo. O presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, ainda deve entregar hoje às 15 horas no Palácio do Planalto o texto final do marco fiscal e agora a nossa expectativa, discutimos um pouco isso também, nossa expectativa chegando aqui na Câmara dos Deputados, a indicação o mais rápido possível do relator. Acredito que o relator tem que expressar aquilo que eu tenho dito desde o começo, que a nova regra fiscal, ela não é nem do governo nem da oposição, é um instrumento muito importante para garantir planejamento, previsibilidade para quem quer investir no país. Ela combina de forma muito forte a responsabilidade socioambiental com a responsabilidade fiscal e dá para o país uma regra importante para a atração de investimentos, para a segurança econômica. Então, eu acho que o relator pode expressar isso, seja um relator que expresse exatamente que não é um projeto que divide governo e oposição, mas um relator que possa dialogar com todas as bancadas aqui na Câmara dos Deputados. Então, vamos na chegada do marco fiscal hoje aqui no Congresso Nacional, agora começa aí um novo ciclo de diálogo e de que a gente possa votar o mais rápido possível essa nova regra fiscal para o país. Ministro, a MP do PERSE, o senhor estava na reunião, o relator estava na reunião também, e o defensor da medida. Vai ser votado? Vocês estão preferindo que seja derrubada? Não, nós estamos trabalhando para que seja votada. Tem reuniões ainda envolvendo tanto o relator, que é o líder do governo Guimarães, quanto alguns parlamentares que são muito ligados a esse tema, junto com o Ministério da Fazenda, junto com o governo, para que a gente possa ter uma proposta que combine isso, combine o apoio que é muito importante para um setor que sofreu durante a pandemia, teve apoio durante a pandemia, está no processo de recuperação pós-pandemia. Então a gente interessa ao governo apoiar esse setor, interessa ao governo a manutenção e ampliação dos empregos desse setor. É um setor que vai ganhar muito com o novo governo pelas iniciativas que nós já estamos fazendo de estímulo ao turismo, que também dialoga muito com o setor de eventos, com a nossa nova política da área da cultura, com a recriação do Ministério da Cultura, com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, recursos, com o novo decreto de fomento à cultura anunciado pelo presidente Lula e que está num processo aí de acomodação pós-pandemia
que o resultado final combine isso, combine apoio ao setor, mas com responsabilidade fiscal, com responsabilidade nas contas públicas, tem sido já uma marca do início do governo do presidente Lula. Ministro, o senhor acha que a formação dos blocos ela vai facilitar a distribuição de cargos do segundo escalão, que é uma demanda dos partidos para apoiar o governo aqui? Não tem relação nenhuma com isso. Acho que a formação dos blocos gera um impacto positivo para o governo, quero reforçar isso, que são blocos liderados por parlamentares que têm composição dentro do governo, têm cargos dentro do governo, participam do governo, têm ministros que dentro do governo, espaços ocupados, são parlamentares que defendem o governo e ao mesmo tempo dentro do bloco você tem partidos que se declaram de oposição na situação de independência, mas ampliam o diálogo desse partido. Então tem um impacto positivo a formação dos blocos aqui na Câmara, não tem nenhuma relação, nós estamos trabalhando, recebendo as sugestões, os ministérios estão fazendo as entrevistas, avaliando os currículos. Se tem gente querendo entrar para o governo é um bom motivo, é uma coisa boa, né? Governo ruim é aquele que ninguém quer entrar, ninguém quer participar, né? Se tem gente querendo indicar, isso é um bom motivo. Estamos junto aos ministérios, às áreas técnicas, buscando que se acelere esse processo. Tem tanto o período das entrevistas, os ministérios querem conhecer as pessoas, também tem o processo operacional, tem gente que tem PJ, tem que fechar sua PJ antes de poder ser indicado. Então tem um processo que é operacional, não é uma questão política, não existe qualquer estratégia de represamento por parte do governo. Nós estamos no esforço ali da montagem do governo, fizemos uma proeza que é recriar ministérios que tinham deixado de existir, como o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério das Cidades, para cuidar das políticas urbanas, do Minha Casa Minha Vida, do saneamento, recriamos igualdade racial, recriamos esses ministérios sem aumentar cargos. Então teve um período ao longo de todo o mês de janeiro de ajuste da estrutura desses ministérios. A partir dali, no mês de fevereiro e março, começa a ouvir, sobretudo, as bancadas federais do Senado, trazem a realidade dos estados, aí tem um período de ajuste, de composição, de indicações, e nós estamos buscando agora mais a questão operacional mesmo, tanto naquilo que é indicado pelos próprios ministérios, ou tem algumas indicações que são para empresas que têm conselhos, que mudam agora no mês de abril. Então o mês de abril é um mês importante de mudança dos conselhos, então você tem um período de mudança dos conselhos para que se possa ser operacionalizada a indicação de quadros. Quero agradecer muito que os partidos têm indicado bons quadros, muito bem avaliados pelos ministérios até esse momento. Ministro, teve um desentendimento hoje sobre haver ou não sessão do Congresso, já tem um desfecho. Mas, enfim, a sessão tinha sido convocada mesmo sem o PLN da enfermagem, com a possibilidade de instalação ou de leitura do requerimento que instala a CPMI no Rio de Janeiro. Houve algum desacerto do governo no Congresso para que essa sessão chegasse tão perto de governo? Não, pelo contrário, o pedido das lideranças do governo, desde do começo, é de que na medida em que você não poderia votar os PLNs, porque a Comissão Mista do Orçamento não funcionou essa semana, não poderia apreciar os projetos de crédito orçamentário, a gente pudesse adiar a sessão do Congresso, porque o tema central da sessão do Congresso é exatamente a aprovação do crédito que o presidente Lula está encaminhando hoje para cumprir o piso nacional da enfermagem. O presidente Lula está cumprindo mais um dos seus compromissos durante a campanha eleitoral. Foram ajustados os textos, foram ajustados as necessidades que precisamos de ajuste em relação a isso, está cumprindo aquilo que foi um compromisso que ele fez, um compromisso que tem de longa data com a enfermagem brasileira. Então, para nós é um projeto muito importante, não foi possível que ele fosse apreciado. A Comissão Mista do Orçamento não teve sessão durante a semana. Tem um outro projeto de lei de crédito que é do reajuste dos servidores. Nós conseguimos uma outra proeza, que foi construir uma negociação sindical tranquila, sem interrupção no trabalho, sem manifestações de greve, ou seja, construindo um reajuste de mais de 9% para as categorias de servidores federais que foram massacradas durante o governo anterior. Uma conquista muito importante. Então, um dos PLNs tem a ver com servidores, o outro PLN tem a ver com a ciência e tecnologia. Então, são temas muito importantes e que não estavam prontos porque a Comissão Mista do Orçamento não pôde apreciar. Então, foi o pedido de adiamento para que possa acontecer na próxima semana. Felizmente, acho que o bom senso prevaleceu e vai acontecer na próxima semana.
e vamos trabalhar para que a Comissão Mista do Orçamento possa se reunir essa semana, no começo da próxima semana, tratar dos PLNs, a gente poder votar da forma mais rápida possível. É uma conquista importante para os servidores, uma conquista muito importante para a enfermagem e para a ciência e tecnologia brasileira. Ministro, vai continuar tentando, ministro, retirar as assinaturas da CPMI? Os líderes do governo vão continuar dialogando com os parlamentares de que uma proposta de CPI liderada por quem passou pano para o dia 8 de janeiro, né, não é uma proposta de quem quer de fato apurar quem é responsável, quem financiou, quem mobilizou aquele ato terrorista do dia 8 de janeiro. Então, os líderes vão continuar conversando com os parlamentares. Está sendo muito bem sucedido isso, inclusive, vários parlamentares estão se convencendo. Começa, inclusive, essa semana, o julgamento pelo judiciário de 1.390 pessoas que foram acusadas, indiciadas com evidências de que tinham participação nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. É fundamental que a Justiça cumpra o seu papel, na medida que tem evidências de participação nos atos terroristas de 8 de janeiro, sejam devidamente condenados, e a apuração continua, a apuração sendo feita pela Polícia Federal, de rastrear quem financiou, quem mobilizou, para que a gente possa punir de forma correta, naquilo que está na Constituição, aqueles que buscaram atentar contra a democracia. Ministro, e sobre os decretos do saneamento, foi discutido alguma coisa? Vai ter alguma revisão? Não foi nesse momento, tanto o ministro das Cidades, quanto os técnicos da Casa Civil que coordenaram esse processo, estão à disposição dos parlamentares para esclarecer dúvidas que possam existir. Várias dúvidas foram apresentadas e o ministro das Cidades está conduzindo esse diálogo com os parlamentares. O próprio Judiciário levantou algumas dúvidas, está esclarecendo. O governo está disposto, absolutamente disposto a esclarecer tudo que tiver que ser esclarecido, mostrar que o decreto de saneamento tem como objetivo único fazer com que água tratada, tratamento de esgoto chegue para 100% do povo brasileiro, acelerar a execução das ações, poder atrair mais investimento privado, poder fortalecer o papel das companhias públicas. O governo está à disposição para esclarecer o que tiver que ser esclarecido. Vai ter outra reunião sobre isso? Já tem uma quinta-feira? Na última quinta-feira a gente ia ter uma reunião, ela não foi possível porque tinha uma reunião com os líderes da Câmara. O ministro da Cidade está organizando reuniões, está à disposição dos parlamentares para poder tirar qualquer dúvida que exista em relação ao tema do saneamento. Como o senhor avalia as manifestações tanto da Embrapa quanto da bancada ruralista sobre a invasão daquela unidade pelo MST? Eu não vi as manifestações, né? Não vi as manifestações. Eu acho que fundamental é que a gente possa. O governo está tomando medidas muito importantes de fortalecimento da agricultura familiar no país. O programa de aquisição de alimentos é um programa muito importante que vai ter apoio decisivo para a agricultura familiar, para o pequeno, médio produtor, para viabilizar, inclusive, a atividade produtiva dos assentamentos. É muito importante a agricultura familiar, muito importante viabilizar economicamente os assentamentos rurais que nós temos, melhorar a qualidade de vida nesses territórios, porque boa produção da agricultura familiar significa comida saudável na mesa do nosso povo. Mas, ministro, só complementando, acho que ele estava se referindo justamente à invasão do MST em terras produtivas da Embrapa Semiárido, lá em Petrolina, no Pernambuco. Inclusive, ontem, o governo soltou uma nota criticando essa ação do MST, diz que os experimentos estão sendo prejudicados. Essas invasões constantes do MST não prejudicam o diálogo aqui, inclusive com a bancada do agro, com a FPA, inclusive para a aprovação dessas pautas de interesse do governo? Primeiro, acho que não tem qualquer relação com isso, mas eu condeno veementemente qualquer ato que danifique processos produtivos, né, áreas produtivas. Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa, né? Então, eu condeno veementemente qualquer atitude que possa atrapalhar a produção. Acho que nós temos outros instrumentos melhores e mais efetivos, inclusive para as bandeiras que possam ser levantadas para a conquista desses interesses. Agora, não sinto qualquer interferência disso, ou qualquer outro movimento aqui no ambiente do Congresso Nacional. Inclusive, aquilo que é prioritário para o governo, que é a aprovação do marco fiscal, aprovação da reforma tributária e a aprovação do conteúdo das 12 medidas provisórias,
não vejo qualquer tipo de interferência, inclusive tenho visto um ambiente muito positivo para que a gente possa garantir a aprovação até o final desse primeiro semestre. Ministro, sobre a regulamentação das redes sociais, o governo aí tem uma proposta que inclusive já enviou para o Congresso. Como é que está essa articulação? A gente tem uma oposição aí batendo muito forte, dizendo que esse é um projeto da censura. Enfim, como é que o governo pretende articular ainda mais com a proposição desse bloco? O ministro Alexandre de Moraes usou uma frase hoje que eu acho que é uma frase que todo mundo deveria seguir e que o relator e o Congresso Nacional deveria seguir. Ele diz o seguinte: aquilo que é proibido ser feito na vida real não pode ser permitido ser feito na vida virtual. Acho que isso tem que inspirar não só o relator aqui da Câmara, com o qual nós temos tido um grande diálogo, como o Congresso Nacional. Está na mão do Congresso Nacional uma solução definitiva para que a gente não permita que aquilo que é proibido ser feito na vida real continue sendo feito na vida virtual. O presidente Lula realizou hoje um encontro muito simbólico com os 27 governadores de todos os partidos, as 3 entidades nacionais de municípios, os 3 poderes presentes, o presidente do CNJ, do TSE, além da presidenta do STF, o presidente do Senado, representantes da Câmara, onde um dos temas tratados por todos, de todos os partidos, inclusive de governadores, prefeitos, que fazem parte de partidos que se declaram de oposição, todos, né, repudiando aquilo que existe de propagação de crimes nesses meios virtuais. Então, aquilo que é proibido na vida real não pode acontecer na vida virtual. Eu acho que o Congresso Nacional tem que se inspirar nisso. E acredito que o relator Orlando Silva está se inspirando nisso para a produção do relatório. Quero saudar o anúncio pelo presidente Arthur Lira de estabelecer um calendário já para podermos colocar já na pauta de votação ainda no mês de abril. Projeto muito importante. Eu acho que a Câmara vai dar tem tudo para dar uma boa resposta para que situações como essa, que nós vimos inclusive relacionado diretamente com a violência nas escolas, os atentados terroristas da democracia em 8 de janeiro, com a tentativa de interferir nos resultados eleitorais, não possa se perpetuar no nosso país. É isso, gente. Obrigada, viu? Até mais.